Olá pessoal, bem-vindos a mais uma live desta semana. Essa semana a gente está fazendo uma live por dia para vocês entenderem um pouquinho mais sobre os conteúdos que estão na nossa plataforma também. E o tema de hoje, né, que é o Ocean Lab Academy, e o tema de hoje é agricultura no oceano. Gente, esse é um tema que eu adoro falar, que eu sempre trago aqui no Ocean Immersion para vocês, que também sempre bomba quando eu coloco. Por quê? Porque quando a gente fala de agricultura e oceano, existem muitas possibilidades que a gente ainda não conhece também muito bem. E a gente fala também do futuro da alimentação. Esse é um tema que eu amo, né? Falar sobre o futuro da alimentação e como é que ele está completamente conectado com o oceano. Por que o futuro da alimentação está conectado com o oceano? Porque o oceano é fonte de muitos alimentos que a gente ainda mal conhece e de coisas que podem ser extremamente nutritivas para a gente e que a gente ainda tá usando da maneira errada, né? Então, assim, tem uma grandíssima discussão aí, né? Vocês sabem que acompanha, né, discussões de clima, como é que a nossa dieta, né, ou seja, a nossa alimentação, ela tá muito ligada com as mudanças do clima e como é que ela também tá muitas vezes ligada com a destruição, muitas vezes, do oceano, né? Porque a gente tem, enfim, coisas que acontecem, por exemplo, a pesca ilegal, não reportada, que acontece em muitos lugares do mundo, que acabam gerando aí essa degradação dos habitats, né? Mas assim, quando a gente fala de futuro da alimentação e agricultura flutuante, por exemplo, a gente tem um grandíssimo potencial aí para trabalho, porque assim, a gente sabe que o nível do mar está subindo em alguns lugares, a gente tem mudanças do clima acontecendo, então assim, o cenário de cultivo vai ficar cada vez mais incerto e a gente tem lugares que estão perdendo realmente essas terras cultiváveis. E tem alguns relatórios, gente, que indicam, como por exemplo Soil Pollution, a Hidden Reality, né, que é um relatório da FAO, a FAO, que é essa Organização das Nações Unidas que trabalha justamente com o tema da comida, né? E esse relatório indica que em muitos lugares a gente ainda tem um problema adicional que é a poluição do solo por metais pesados, né? Seja por, enfim, práticas industriais que às vezes não tem ali uma filtragem do que é que vai para o solo, ou outras práticas como mineração que também podem acabar deixando o solo com enriquecido aí com metais pesados, né? Que depois é muito difícil para cultivar. Então, assim, a gente tem muitos problemas quando a gente fala realmente de solo, né? Só que aqui no Ocean Immersion eu gosto de trazer para vocês também soluções, coisas que as pessoas realmente estão pensando em outros lugares e formas de ver um mundo assim diferente, né? Então, assim, eu não vou cair na negatividade com vocês. Esse canal também é pra gente trazer muita discussão em cima das coisas e para mostrar que soluções que estão emergindo em outros lados do mundo. E uma delas é essa, né? É a agricultura flutuante. Então, assim, gente, eu tive essa ideia de trazer esse tema para vocês quando eu li esse livro. Eu acabei de ler esse livro aqui que se chama Revolução das Plantas, do Stefano Mancuso, que é um escritor italiano, ele também é cientista. E ele escreveu esse livro, né, sobre a Revolução das Plantas porque ele estuda basicamente plantas, né? O último capítulo desse livro, ele é bem dedicado às algas. Então, assim, é muito, muito, muito interessante quando ele fala, né, ele trouxe mesmo realmente esse potencial das algas para a alimentação, potencial das algas para os cosméticos, potencial realmente das algas para revolucionar muitos dos serviços que a gente tem, como por exemplo combustível, né? Mas quando a gente fala de comida, né, futuro da alimentação ligado com o oceano, esse livro aqui é um que eu recomendo muito vocês que leiam realmente, porque aqui ele fala exatamente sobre agricultura flutuante. Ele inclusive, né, esse autor, que é o Stefano Mancuso, ele criou junto com alguns designers italianos, ele é italiano da Universidade de Firenze, né, na Itália, de Florença. Então ele criou junto com esses designers uma estrutura flutuante que podia cultivar. Essa estrutura dessalinizava a água, depois você conseguia misturar aquela água dessalinizada, que estava bem pura, a H2O, com um pouco de água do mar, você tinha ali uma solução quase que perfeita, igual à água que a gente tem, e a partir disso você conseguia cultivar. Então é muito importante que essa estrutura que ele criou, né, que podia ser realmente implementada em lugares do mundo, por exemplo, que tinham esse problema da poluição do solo, quando eu mencionei para vocês, e também
você diminui em muitos casos, né, essa produção e coloca ela mais perto da cidade. Por que é interessante isso, né, gente? A gente sabe hoje que o transporte da comida, principalmente, ele é uma das coisas que gera bastante poluição, né? E uma das coisas que acaba gerando também depois as mudanças do clima aí, porque a gente tem um aumento de gases na atmosfera. Então, assim, a gente precisa realmente de repensar a forma como a gente consome comida, né? E a agricultura flutuante, ela é uma dessas formas da gente repensar. Tem várias formas aí também de cultivar no oceano, depois eu posso até trazer um material desses aqui para vocês, mas das formas que eu mais acho interessante é a agricultura submarina, tem a flutuante, porque dá para cultivar embaixo do mar também, por meio da hidroponia, flutuante, e o cultivo de algas também, né? E é claro, a gente tem a maricultura. Ai, meu gato resolveu morder uma coisa aqui, então... então, assim, tem muitas formas da gente criar realmente essa agricultura flutuante e revolucionar a forma como a gente come, né? Lá na nossa plataforma, que é o Ocean Lab Academy, tem bastante material sobre isso, então vocês vão conseguir entender um pouco mais sobre o que é essa revolução realmente da alimentação, né? E como é que o oceano está muito ligado com isso. Esse é um tema que eu me interesso muito, então eu vivo pesquisando sobre isso, trouxe assuntos sobre isso lá na nossa plataforma. Então, assim, tem muitas possibilidades quando a gente fala de oceano e alimentação. Uma delas, por exemplo, é revisitar e olhar realmente como é que os indígenas ou mesmo comunidades tradicionais usam o oceano muitas vezes ou a água para cultivar com baixo impacto. Então tem muitas formas de fazer isso. A gente tem a agricultura flutuante, a agricultura no fundo do mar. Tem uma outra técnica bem inovadora que é a de navios fazenda, ou seja, no lugar de você usar realmente o navio como a gente usa hoje de transporte, né, para lá e para cá, a gente poderia, na verdade, cultivar em cima do navio. Então, tem muito essa discussão também, tem inclusive um artigo publicado sobre isso que vocês vão poder encontrar na plataforma Ocean Lab Academy. É bem interessante você ver como é que existem tantas possibilidades para isso, né? E é claro, unidades pequenas, menores flutuantes, né? Porque a gente tem também formas de criar aí unidades menores flutuantes para cultivo. E, gente, essa história de agricultura flutuante, ela não é uma coisa nova que eu, Anatória, estou trazendo aqui para vocês e eu acabei de inventar. Não, já é uma coisa que acontece há muitos anos, então, assim, as populações costeiras já vêm criando isso há muito tempo, já tem várias técnicas de fazer isso com baixo impacto, e também é uma técnica muito usada em lugares que tem, por exemplo, que estão mais vulneráveis, né, às mudanças do clima. Então é bem interessante para vocês lerem sobre isso também. Vou ter que tirar o gato dali. Pronto, voltando. Bom, é muito interessante a gente falar sobre isso. A agricultura flutuante, né, gente, ela foi um tema que apareceu nos últimos anos, assim, com bastante força, assim, porque teve um evento, na verdade, que foi organizado ano passado na ONU, em 2019, e esse evento trouxe, né, alguns arquitetos que são arquitetos trabalhando nessa criação de unidades flutuantes, né, para tanto agricultura quanto moradia. E esse tema começou a aparecer com força, então assim, mais pessoas começaram a trazer esse tema à tona, mais pessoas começaram a discutir sobre isso. Teve um artigo que saiu em uma revista, se eu não me engano foi na Forbes, sobre o potencial do oceano para a agricultura flutuante, né? Tanto a agricultura flutuante de alimentos mesmo, ou seja, cenouras e sei lá, legumes e etc., quanto o cultivo de algas, né? Que também pode ser uma coisa muito nova para quem não conhece. Então, assim, já tem planos no papel ainda, né, de realmente criar mais do que unidades flutuantes de agricultura, mas também cidades flutuantes.
E essa é uma discussão muito grande, porque muita gente fala que isso pode causar um impacto grande, outras pessoas são encantadas pelo tema. Então, mas assim, no momento ainda não tem coisas realmente desenvolvidas. Tem muita coisa, por isso que o tema dessa live é o que é ficção, o que é realidade. Tem muita coisa na cabeça das pessoas, no papel, como plano, e tem muitas coisas como ações já realizadas, especialmente ações que são de baixo impacto e ações que são menores, né? Então, assim, por exemplo, essa daqui do Stefano Mancuso, que é um projeto que se chama Jellyfish Barge, é uma espécie de uma ação pequena criada por um grupo de pessoas na Itália, que depois pode ser reproduzida ao redor do mundo. Então, assim, tem essa preocupação também, né, em volta do que é que pode ter de impacto ou não, mas é muito interessante a gente discutir isso, né, como é que pequenas iniciativas também podem ser replicadas ao redor do mundo com o menor impacto possível. Bom, gente, a gente tem alguns projetos que eu adoro, eu vou aqui mencionar para vocês o nome deles, depois lá na nossa plataforma tem um conteúdo bem mais profundo sobre isso, que é o Nemo's Garden, né, que é uma fazenda submarina ali na Itália, no Adriático, no Mar Adriático, que, se não me engano é Adriático, gente, mas eu sei que é ali uma fazenda submarina, não, eu acho que não é o Adriático, é do outro lado, mas pronto. É uma fazenda submarina na Itália, onde essa startup começou a cultivar realmente rúculas e enfim, coisas pequenas como manjericão embaixo do mar. Então é bem interessante como é que isso pode ser feito por meio dessa cultura hidropônica, né? Que é você usar a água, não usar a terra para cultivar. Tem também aí alguns experimentos que foram feitos nos Estados Unidos com navios fazenda. Então, no lugar de você criar, por exemplo, uma estrutura fixa flutuante que pode cultivar, você cria, na verdade, em cima de um navio, uma fazenda flutuante, né? Então, assim, aquele navio já vai transportando, já vai cultivando no tempo da viagem, o que também pode ser bem interessante. Nesse processo aqui, o trajeto da comida ele pode ser reduzido, por quê? Muitas vezes o que a gente tem é um trajeto de terra, depois navio e depois mais um trajeto de terra para que a comida chegue até a gente. E nesse caso aqui, a gente tem essa redução, né, muitas vezes. Então, é bem interessante. E o último exemplo que eu queria dar para vocês é o Jellyfish Barge, que é justamente deste autor, né, que é o Stefano Mancuso. Foi um projeto que ele criou com 2 arquitetos e designers, né, então, que se chama do Studio Mobile, né, na Itália, e é uma intervenção de agricultura flutuante, ou seja, você tem ali espécies de módulos, né, flutuantes, onde você pode cultivar, que são muito interessantes. E aqui ele conseguia cultivar várias verduras, vários legumes, o que é muito interessante, em um espaço bem pequeno. O custo, inclusive, disso ficava mais barato do que a agricultura, digamos, convencional que a gente conhece. E, gente, quando a gente fala sobre isso, eu trago esses temas todos para vocês, que é para a gente entender que o oceano ele não é para 1 ou 2 profissionais. O oceano ele é para todas as profissões, né? Então, você muitas vezes que se interessa por agricultura, você também pode ter um campo de pesquisa ali no oceano, você também pode ter um campo de trabalho. Você que se interessa por alimentação também pode participar nessa discussão sobre o oceano. Então, assim, o oceano ele não é um lugar para alguns profissionais que somente estudaram e se especializaram naquele tema. É claro, a gente precisa ter especialistas em tudo, mas assim, a gente precisa de ter pessoas de outras áreas que também se interessam por oceano, porque assim a gente consegue trazer essa discussão de uma forma multidisciplinar. Então, assim, arquitetos, urbanistas, designers, economistas, agrônomos, oceanógrafos, biólogos, quem é da relação internacional, comunicador, gestor público. Quem trabalha com todos esses temas também pode ter um papel muito importante no oceano, especialmente quando a gente fala desses projetos bem multidisciplinares que eu trouxe aqui para vocês. Bom, pessoal, é isso. Amanhã nós temos mais uma aula aqui, que eu não me lembro exatamente do tema, mas eu acho que é uma aula sobre o potencial do oceano e da alimentação. Então é uma aula bem legal, vocês vão conseguir entender aí por que o oceano está ligado com a alimentação. Hoje eu já dei uma preview disso, mas esse tema é bem mais profundo, a gente pode conversar bastante sobre isso. Tô só aqui confirmando qual que é o tema da nossa aula de amanhã, porque a gente tem muitas lives, gente.
Amanhã a gente vai para a live 6. Não, sim, a live 6, né? Que é Oceano, Gastronomia, Cultura, Tradição e Futuro da Alimentação. Então, como é que o Oceano também tá ligado, né, com esse profissional que trabalha com alimentos? Vai ser uma live bem legal. Espero vocês amanhã. Um beijo e até nosso próximo vídeo.